Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol e bem-vindos ao canal Brilho de Oxum. Oi, tudo bem? Vim aqui te trazer um super segredo, não espalhe, hein? A partir de agora, todo último sábado, às 18 horas, vai acontecer uma super live aqui no canal Brilho de Oxum, onde durante a live eu vou sortear 4 sessões de terapia totalmente gratuita. Então pense só, teremos 4 pessoas que vão ganhar uma sessão de terapia. Pode ser a leitura de cartas, leitura da borra do café, a harmonização vibracional para realinhar todos os chakras, ou a terapia espiritualizada, voltada às sessões de psicanálise e também ao nosso lado espiritual. E sabe como que você pode participar? Muito fácil, basta você se inscrever no canal e participar da live. Por quê? Quem estiver participando da live e for inscrito do canal vai concorrer a esse sorteio. E após o sorteio, é só entrar em contato comigo através do meu Instagram Vó Benta, que lá a gente vai organizar tudo para você ter direito ao seu presente. Maravilhoso, né? Então você que ainda não é inscrito no canal, já se inscreve urgentemente e ativa o sininho para não esquecer, porque o sininho vai te mandar notificação. Bom, recado dado, então eu espero que você aproveite o vídeo aqui do canal. Boa sorte e que Mamãe Oxum abençoe você. Tchau! E no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade com a série lendo o livro Superando a Ansiedade, da Eulália Bueno. E, bom, a gente já tá há bastante tempo fazendo essa série, então se você ainda não assistiu nenhum vídeo, tá um pouco perdido, eu tenho uma playlist chamada Superando a Ansiedade. É só você correr ali na playlist e dar uma olhadinha que lá tem todos os episódios, tá legal? E essa série, vocês sabem, né? Eu leio e a gente comenta. Então, se você gostar, tiver interesse, comenta aqui embaixo. Comenta suas dúvidas, comenta tudo, que daí a gente vai conversando, tá? E a gente parou no capítulo Estás deprimido? Ou melhor, estás deprimido? É sério, tá com um ponto de interrogação. Então vamos lá ao capítulo. Lembrando que essa leitura não é fácil, porque tem palavras muito difíceis. Então me dê um desconto, por favor. Se te encontras abatidos de tal forma diante das conjunções da vida, que já não achas objetivo para continuar lutando. Se estás tão desiludido da conduta dos homens que já não consegues discernir se ainda vale a pena te empenhares em ser melhor. Se te encontras tão sobrecarregado de trabalho que não consegues encontrar mais tempo para refazer as forças. Se a tua convicção na fé está abalada porque a religião não te oferece mais justificativas para tantos obstáculos e tantas fraquezas. Se te desiludes com a condição em que se encontra a tua família após tantos anos de dedicação e amor. Se não encontras mais motivos para continuar insistindo no bem, já que pareces que ele não encontra campo para reagir. Se já não te contentas mais em ser o que podes com o que tens, se os dias te parecem absolutamente todos iguais, se os problemas só te procuram sem te dar a chance de encontrar novas soluções, se o céu te parece sempre nublado, embora digam que o sol brilha, se o manto da noite te surge escuro, mesmo cintilado das estrelas. Se achas que teu único objetivo é viver um dia atrás do outro, sem nenhuma alteração. Se uma tristeza infinita te invade o peito constantemente, nublada a tua alma de escuridão. Se queres chorar,
e não tens mais lágrimas. Se, enfim, está deprimido, busque Jesus. Só Jesus é a luz que não se apaga, a paz que não se extingue e o amor que nunca acaba, oferecendo-te o ânimo de prosseguir. Para que a depressão te abandone, fica com Jesus. Bom, esse capítulo, ele é claramente o que eu tô sempre falando. Quando uma pessoa está deprimida, a gente sabe que essa pessoa ela não consegue enxergar o mundo da mesma maneira que a gente. É como se eu tivesse Sabe quando a gente vai assistir um filme 3D e a gente coloca o óculos 3D? Pois é. Quando uma pessoa está deprimida, ela não tem a visão 3D igual nós que temos a visão 3D do óculos. Essa pessoa, ela enxerga tudo preto e branco. Literalmente. Só consegue enxergar 8 ou 80. Não consegue enxergar o equilíbrio das coisas. Então, quando uma pessoa está deprimida, ela acaba vendo sempre o lado ruim das coisas porque o cérebro dela está condicionado. E aí, aqui ele dá vários exemplos, né? Se, por exemplo, você está sobrecarregado no trabalho. Por quê? Porque você acaba não conseguindo encontrar mais tempo para fazer as suas coisas, para ter força para fazer as coisas. Ou a tua convicção sobre a fé está abalada porque a tua religião não está trazendo a resposta. Muitas das vezes a resposta ela está na nossa frente e a gente não vê. E aí quando a gente busca a fé, a espiritualidade, eles tendem a nos mostrar o que a gente não está enxergando. Se a gente não escuta eles trazem alguém que nos faça escutar. Eu sei porque, prova viva. Um dia eu fui numa cabeleireira, que eu vou até hoje, na verdade, nessa cabeleireira, eu adoro ela. E eu tava precisando ouvir um recado, mas eu não... Sabe quando você, não dá ouvidos? E essa mulher, ela nem me conhece direito. Ela é maravilhosa, mas ela nem me conhece direito. E ela falou exatamente o que eu precisava ouvir. Que eu já tinha ouvido, mas eu não estava dando ouvidos. Então, às vezes, a gente precisa que a espiritualidade use outra pessoa para vir falar com a gente porque a gente não ouve elas. Nesses momentos mais difíceis, a gente tem que se agarrar à fé. Eu sei que nessas horas a gente tende a achar que ninguém está nos escutando, que estamos sozinhos. Mas é bem pelo contrário. Eles estão te escutando, você só não está deixando eles chegarem perto. Porque essa a espiritualidade, né? Ele fala Jesus, mas eu levo como espiritualidade. Nosso Deus Criador, os nossos orixás, eles estão ouvindo. Mas eles não conseguem se comunicar porque você está o tempo todo assim, Você não dá a oportunidade da mensagem chegar. Então, aqui o que ele fala está deprimido? Ore, peça a Deus. Fale com seus orixás, com os teus guias, mentores. Pode ser que a solução não apareça de um dia para o outro, mas as coisas elas vão se encaixando devagar. A fé, ela não pode ser testada. Você tem que ter fé de verdade. Vou dar outro exemplo. Gente, a minha fé, por mais ou menos 5 anos, eu vivi num período da minha vida muito difícil. Difícil mesmo. E a minha fé nunca foi... nunca deixei ela abalar. E quando finalmente eu finalizei o que tinha que finalizar, tudo começou a vir. Mas eu tava lá, com fé. Porque eu nunca deixei de acreditar. E graças a Deus, porque foi isso que me ajudou. Porque a gente não sabe, mas do outro lado, existem guerras espirituais. Às vezes a tua vida tá travada, e aí você fala, ninguém tá me ajudando. Mas lá tá os seus guardiões na guerra por você, criatura. Pode se passar 10 anos, mas eles não te abandonaram, nunca.
Então, nunca desista da tua fé. Eu acho que a fé é a única coisa que não tem como tirar da gente. É a fé e o conhecimento. Vamos para o próximo capítulo. Se chama Este Dia. Não te aflinjas tanto pelo dia que ainda não raiou. Ou seja, não fique preocupado com o dia de amanhã, que ainda não aconteceu, né? Com isso, distraidamente, deixas que se esvaia o dia de hoje, a representar em tua vida a melhor oportunidade de ser feliz. Com isso, ele está dizendo assim: aproveite o hoje, o agora, porque o ontem já se foi e o amanhã está por vir. Resumindo, o nariz está coçando. Vindo de um passado que não podes modificar, acabei de falar, e diante das ânsias e desejos reservados para um futuro que não sabe se virá. Não falei? Cuida deste dia com muito empenho e gratidão, dando o melhor de ti. A gente tem que viver um dia de cada vez. A minha mãe fala um negócio que eu acho um pouco triste, mas é real. Eu não sei se eu vou estar viva amanhã. Por que é que eu tô me preocupando com amanhã? Sim, eu devo me programar financeiramente, etc e tal. Mas assim, um dia de cada vez. Se hoje não deu, tá tudo bem. Amanhã eu penso nisso. Hoje, eu vou pensar no hoje. Esse é o mantra. Hoje, aqui e agora. Comentem aqui nos comentários. Hoje, aqui e agora. Talvez julgues que não está de posse das condições mais apropriadas ou que não te situas no meio de mais adequado, mas tudo isso é um ledo engano. Muitas vezes o que desejamos não é o que realmente necessitamos e por isso te acrescentaria ainda maiores dificuldades. Ou seja, muitas das vezes a gente quer uma coisa que a gente não tem, mas isso não quer dizer que é pra gente, né? Isso vale tanto no campo amoroso, no dinheiro, enfim. Às vezes a gente quer porque quer fulano de tal. Aí fulano de tal não é pra gente. Aí vem aquele ciclano e pega e faz uma amarração pra grudar o outro em você. Gente, mas se ele não tá no teu caminho é porque ele não vai te fazer feliz. Tem um melhor lá pra trás que tá vindo aqui pra te fazer feliz. Dê a oportunidade ao outro. Eu fiz esse comentário porque, olha, é uma das coisas que eu mais odeio ouvir. Livre-arbítrio. Enfim, confia que Jesus te ofertou este dia para a tua felicidade. Mas para que isso se concretize, preencha-o com o teu otimismo. E nunca abandones a esperança, movendo-o quanto possas de tuas forças, a favor de colher todas as bênçãos com que o Mestre cercou a tua existência. Se vieres esses dias sem a ponte que ele representa entre o teu ontem e o teu amanhã, simplesmente permanecerás estagnados no pântano de tuas deficiências, sem ir a lugar nenhum. Sem viveres esses... tá. Eu li, mas eu não li, sabe? Mas assim, o que ele tá dizendo? Nosso Deus Criador, nossos orixás, nosso eu superior criou algo que vai nos dar a nossa própria felicidade. Se a gente tem a oportunidade de viver um dia de cada vez, por que a gente quer correr o tempo? Por que a gente quer chegar no amanhã? Cada dia que passa, a gente fica um dia mais velho. Então, pra que a ansiedade de acontecer? Eu falo isso por mim mesma, porque eu sei
que a gente fica olhando pro futuro e fica assim, ai meu Deus, quando que vai chegar? Ai meu Deus, quando que vai chegar? Ai meu Deus, quando que vai chegar? Tá, mas e o que tá acontecendo aqui ao seu redor? Já parou pra pensar? Tem dias que parece que a gente fica no piloto automático. Às vezes eu tô tão assim, meu Deus, eu preciso que chegue logo o dia tal. E meu gatinho? E os meus vizinhos? E os meus parentes? Não vou dar atenção? Não vou curtir com essas pessoas? Então a gente tem que deixar as coisas acontecerem quando elas têm que acontecer. Porque senão a gente fica estagnado, que nem ele falou aqui. Cadê? Do pântano. Que ele fala assim, fica estagnado no pântano das tuas deficiências. Ou seja, você não consegue nem ir pra frente e nem pra trás. Porque você fica almejando uma coisa que nem aconteceu. Você nem sabe se vai acontecer. E aí, visualizando tudo isso, você fica perdido. Por quê? Porque você está vivendo o futuro dentro do presente. Então, você não está vivendo o presente. Então, você está no piloto automático. O piloto automático não te permite enxergar as coisas ao redor. Aí, depois, no dia seguinte, você pensa assim, cara, nem sei o que aconteceu ontem. Você não prestou atenção. A atenção plena é uma das coisas mais importantes para pessoas ansiosas. Prestar atenção no dia atual, no aqui e no agora. Ficou uma frasezinha aqui que eu esqueci de ler, que é: viva-o de tal forma que ele não seja apenas mais um dia, mas a verdadeira ponte de luz a te conduzir a um mundo melhor. Não preciso falar nada, né? Ó que engraçado. Deixa eu ver. Olha, eu acho que hoje a gente vai ler bastante. O dia vai render. Próximo capítulo. Expiações dolorosas. Ó, esse capítulo já adianto que não vai ser fácil, tá? Porque expiações significa que são as provas do nosso merecimento, pra quem não sabe. Muitas vezes, diante dos obstáculos naturais a qualquer criatura, ao invés de buscar nosso Deus, que aqui fala Jesus, para refazeres as forças tão necessárias à superação, optas por te abrigar na condição de vítima constante, totalmente infrutífera. Gente, realmente, isso é uma coisa que eu tava falando há um tempo atrás. Às vezes a pessoa ela recebe uma dificuldade, uma doença, alguma coisa no percurso dela parar, olhar e pedir aos orixás, aos seus guias, seus mentores, olha, eu não sei o que eu estou errando. O que eu estou errando? Me ajuda a corrigir, sabe? Se aproximar mais do nosso Deus Criador. E aí, o que a pessoa faz? Fica reclamando, se vitimizando do coitadismo. Eu não vejo problema de uma pessoa expor o que ela está sentindo. O problema é essa pessoa ela vestir essa roupa de vítima e passar todos os dias reclamando de tudo. Isso é uma coisa que não vai resolver o problema. Só vai fazer as pessoas se cansarem. E aí, ao invés das pessoas olharem e falar, poxa vida, coitado de fulano, tá ferrado. Não, vai falar assim, ai que saco, todo dia reclama, meu Deus. Fazendo pouco caso do problema do outro. E aí, você não entende o porquê que ninguém acredita no teu problema. Voltando. Por acaso, em algum desses momentos, pensastes naqueles que atravessam períodos de expiações verdadeiramente dolorosas? Procurastes lembrar o que se encontram tolhidos pela paralisia cerebral, com minguados recursos de se exteriorizar quando os têm, totalmente dependentes da comiseração alheia, já que são bem menos os que permanecem acolhidos em seus próprios lares? Realmente. Gente,
Eu acho que essa é a pior doença, né? Quando a pessoa tá com uma paralisia cerebral que ela só movimenta os olhos. Eu fico imaginando o que essa pessoa fez pra ela estar numa situação dessas. É claro que nem todas vêm porque cometeu algum problema. Às vezes ela vem pra ensinar, mas é uma doença assim... É uma doença tão cruel. Porque a pessoa, ela não tem livre-arbítrio. Ela depende 100% do outro. E aí, quando vem alguém reclamar, ai meu Deus, como eu sou coitado, lá lá lá, a gente olha pra quem realmente tá se ferrando e tá cumprindo os seus desafios e tá superando e fala assim, meu Deus, sabe? Esse capítulo tá um pouco difícil pra mim. Eu falei que ia ser difícil. É que eu tenho um pouco de problema com provas e expiações. Porque existem os dois lados da moeda. Existe o lado em que a pessoa está se vitimizando, que tudo ela usa o problema dela. E existe o lado em que a pessoa está pedindo ajuda e ninguém está ajudando. Então eu fico meio assim do que eu vou falar, porque eu não quero julgar ninguém. Ninguém sabe a dor do outro. Mas tudo que acontece na nossa vida é uma expiação para ver se a gente é apto a algo. A gente não tá aqui para aprender virtudes? E aí quando a pessoa ela não consegue lidar com o próprio problema e usa esse problema como uma bengala para ficar sendo o centro das atenções, isso é muito complicado, né? Vamos continuar aqui. Já recordaste os que se encontram mergulhados nas graves restrições de convivência social que a idiotia lhes impõe? Os que se encontram sem ter quem os guie, abrigados pelas trevas da cegueira, impedidos de ver o mundo que muitas vezes te passa despercebido? Pensa nos que se encontram imersos no silêncio, impostos pela surdez, sem a alegria de ouvir o canto de um pássaro, o riso solto de uma criança e até mesmo o vozerio dos reclamantes. Gente, eu ri aqui dos reclamantes, mas eu lembrei de uma coisa. Uma vez eu peguei um ônibus e eu sentei no banco virado para trás. E aí um senhor sentou do meu lado e ele perguntou assim, o céu tá bonito? Daí eu olhei assim, porque eu não tinha me tocado que ele era cego. Aí eu olhei e falei, tá azul. E agora me veio essa lembrança e eu parei para pensar quantas vezes a gente para olhar o céu. Porque aquele homem, eu acho que ele nunca viu o céu. E eu tenho a oportunidade de olhar todos os dias. E naquele dia eu nem soube explicar para ele como o céu tava. Porque para mim tanto faz. Eu não tinha esse olhar do quão importante poderia ser para quem não enxerga. Fica de reflexão aí para vocês. Os mudos, solícitos do teu entendimento para terem a chance de se comunicar? Os que não andam? Os que claudicam e muitas vezes te atrapalham o passo? Costumeiramente apressados? Os que não têm um lar para onde retornar a fim do dia? Os que não usufruem do aconchego da família? Os que se encontram internados no vício destruidor, causando o asco da sociedade, impudicícia e cheia de hipocrisia?
Os que seguem sem rumo, imersos no desespero ou na desesperança? Ou os que foram impedidos de nascer? Lembra que todos eles, contudo, a expensa de passados delituosos, seguem colhidos por expiações dolorosas que não te atingiram ainda, ofertando-te a oportunidade ímpar de aprender com eles, a ser melhores, antes que a dor, por último recurso, te surpreenda a existência, encontrando-te absolutamente distraído. Não desperdices este momento precioso da tua jornada terrestre com reclamações e revoltas e segue adiante, gratos a Deus pelas limitações não impostas que, apesar de todos os problemas, te mantém livre para agires, aprenderes e servires em qualquer tempo. Bom, essa parte do livro me lembrou até um pouco sobre os pessimistas, o episódio dos pessimistas. Porque a gente sabe que existem todos os tipos de problema. Mas ele fala muito sobre as pessoas que elas costumam ser as excluídas da nossa sociedade, né? Que são pessoas com deficiência visual, né? Surdo, mudo, pessoas cadeirantes e pessoas moradoras de rua. E entre outras questões, onde mostra que tem tanta gente que já nasce assim, ou que acaba passando por algum problema, alguma doença, algum acidente e se torna assim e tem que se adaptar. E a gente reclama tanto da nossa vida. Eu assisti uma vez o podcast do Alma de Poeta, onde ele contou uma história, eu já devo ter contado algumas vezes aqui no canal, de uma menina que ela foi se consultar com uma entidade. A mãe dela estava desesperada porque ela não comia. Essa menina, ela só mexia, se eu não me engano, era do pescoço para baixo, que não mexia, né, não se movimentava. E ela não estava comendo, e a mãe, desesperada, levou lá e a entidade falou assim: olha, seguinte, menina, você tem que parar com isso. Eu sei que você não tá comendo porque não quer. Não é porque você não pode, você não quer comer. E todas as vidas passadas, você tirou a própria vida. E aí, nessa vida, você veio desta maneira para que você não faça o mesmo. Para que você não conseguisse pular de algum lugar ou, sei lá, usar algum equipamento. Para que você passasse pela tua vida até o final e vivesse o que você tem que viver. Foi uma escolha da tua alma. Se você parar de comer, você vai voltar para o caminho errado. E aí você vai vir aqui de novo como? Vegetal? Porque você precisa passar por isso. Eu me lembro muito bem dessa... Eu falei uma passagem, né, do podcast. Não é bem assim, mas eu resumi. E isso me deixou tão impactada, mas tão impactada, que desse dia em diante eu passei a parar de reclamar dos meus problemas, que são tão pequenos comparado aos dela ou aos dos outros que eu comentei aqui. Porque se a gente vem com alguma limitação, é porque tem algo para nos ensinar. Que nem uma vez numa consagração de ayahuasca, a Mariazinha disse que essa minha inocência que eu tenho era para me proteger da minha própria maldade. Sendo que eu odiava essa minha inocência. Então, às vezes, as nossas dificuldades vêm justamente para transformar aquilo que nós temos em algo positivo ou para amenizar alguns comportamentos.
Eu não tô falando que a pessoa está nesse estado porque a culpa é dela, porque ela mereceu isso. Não, são casos e casos. Mas sim, tem pessoas que, por exemplo, pessoas que têm câncer, muitas das vezes são pessoas rancorosas. Por quê? Porque essa doença ela vem através de células doentes. E a gente sabe que o nosso emocional interfere totalmente no físico. Não que todas as pessoas com câncer seja por conta disso. Não generalizem tudo que a gente fala aqui na internet, gente. Pelo amor de Deus, pensem. E outra, quanto mais a gente reclama, mais a gente atrai problema. Houve uma fase da minha vida que, meu Deus do céu, eu reclamava de tudo. Gente, parecia que tudo dava errado. Parecia que tudo dava errado. Nos dias que eu começava bem, que eu agradecia a Deus, dava tudo certo. A gente atrai o que a gente pede. Se o pneu do carro furou no meio da estrada, provavelmente tinha algum problema lá na frente. Que nem quando a gente perde o ônibus. Tudo acontece porque tem que acontecer. Pensem sobre isso e agradeçam por vocês serem assim, porque tem gente com problemas maiores. Tem gente que precisava muito mais do que você tem. Trocaria tudo pelo que você tem. Então seja grato todos os dias. Até dos seus piores problemas. Porque pelo menos você está vivo, né? E aquelas pessoas que pegaram uma doença muito, muito grave e tiveram uma morte muito sofrida. Pense sobre isso. Vamos para o próximo capítulo, eu acho que é o final, tá? Já estamos estendendo. Fardo precioso. Tudo a ver, né? Deixa eu só ver uma coisinha aqui de curiosa. Tá. Comparando a liberdade à leveza que te proporciona, o corpo espiritual é natural que consideres o corpo físico como um fardo. Realmente. Mas o corpo físico não é um fardo. Apesar da gente... Quando a gente desperta, a gente... Pelo menos eu passei a enxergar dessa maneira. Que saco, não queria estar nessa terra. Mas, se nós estamos aqui é porque tem um propósito. E olha só, tem muitos espíritos, eu não sei se dá para dizer dessa terra ou de outras, mas que eles gostariam de poder sentir o que a gente sente. Porque no lado espiritual não pode ter sentimentos exacerbados. Eu não posso amar com um grande impacto, com um sentimento forte, porque isso desestabiliza. Só aqui que pode. Interessante, né? Ele te impõe limitações muitas vezes dolorosas, principalmente quando agasalha em si deformidades próprias da tua alma, drenadas através dele como prova maior de bênção de reencarnação. Não julgues, porém, um incômodo que te atrase os passos. Pensa antes que ele é um escafrando seguro. Escafrando? Sei lá. Com o poder de... Gente, o que é escrafando? Comenta aqui embaixo o que é, por favor. Não entendi o que é isso. Vou retomar aqui que eu me perdi. Não julgues, porém, um incômodo que te atrase os passos. Beleza. Pensa antes que ele é um escrafando seguro, com o poder de descer as profundezas do teu ser e de, escavando-te a consciência, trazer à tona no tempo certo as impurezas que lá se detêm, proporcionando no decorrer das experiências a sublime leveza do ser. Gente, o que é escafandro? O que é essa palavra? Que eu fiquei assim...
encafufada. Que curiosa. Mas, olha só, até aqui que a gente tá lendo, ele fala o seguinte, que ali em cima que eu falei, né, que a gente acha que o corpo físico é um fardo, né, diferente do corpo espiritual. Mas ele fala assim, que o corpo físico, ele tem as suas limitações, mas que essas limitações, elas já são próprias da alma. E ele fala assim, drenando através dele como prova de maior bênção de reencarnação. Drenadas... quando agasalhadas em si, deformidades próprias da alma. Ah, sim. Que a gente fala que as nossas limitações são ruins, só que essas limitações, elas já vêm da nossa alma. É como uma roupagem que a gente veste pra ser essa pessoa, porque ela já é nossa, já nos pertence. E aí ele fala drenagem. Eu me lembrei de uma coisa que tem tudo a ver, que quando a gente desencarna, durante o processo de desencarne, a gente precisa ser drenado, justamente por conta dessas limitações nossas, sentimento de egoísmo, sentimento de rancor. De certa forma, a gente tem que ser drenado. Então, esse processo que nós estamos aqui também é, de uma certa maneira, uma drenagem para limpar a nossa alma, para retirar aquilo que já não faz mais bem pra gente. Ai, gente, tô com uma dorzinha nas costas, mas vamos lá. Trata-o como templo de amor que Jesus te concedeu para poderes ornar de luz a tua própria alma. Não o sobrecarregues, antes o impositivo de conquistas dispensáveis. Honra-o com o teu melhor, com o melhor que tiveres. Cuida dele com desvelo, com dedicação e com carinho. Poupa-o de dores desnecessárias. Reabastece-o diariamente com o combustível da prece. Alimenta-o de fé para as horas difíceis. Ergue-o do leito a cada alvorecer e transforma-o no instrumento de bênção que o Pai te concedeu. O Pai, no caso, é Deus. Conduze-o com a sabedoria daquele que lhe sabe afiançar o valor incomparável. Não permitas que a intolerância, a crueldade, a revolta, a impaciência ou qualquer outro sentimento de ordem inferior nele se abrigue, a fim de que não seja prejudicado. Ele é um instrumento seguro do teu espírito para a grande travessia chamada reencarnação. Se para ti é um fardo, que seja um fardo precioso, merecedor de gratidão e respeito, pois esse teu passaporte de luz conduz a tua alma a aportar em mundos melhores. Não sei se vocês conseguiram entender, mas porque a leitura desse livro não é fácil, não é uma leitura tranquila. Mas aqui, basicamente, essa parte ele fala que como Deus, né, nos concedeu essa casca pra gente poder reencarnar e pra gente poder passar por essa experiência aqui na Terra, ele fala pra gente cuidar, honrar, cuidar com zelo, porque é uma oportunidade. É engraçado que a gente acha que aqui é como se fosse um castigo, né? Eu, por muitos anos, pensei, nossa, que lugar, que castigo. Só que muitos espíritos ainda estão lá no umbral sendo drenados para ter a oportunidade de reencarnar. Então, quando a gente recebeu essa oportunidade, a gente tem que fazer de uma maneira que a gente honre a oportunidade, mas também com sabedoria. Porque talvez a gente não tenha outra oportunidade.
Tem muitos espíritos que receberam a última chance. Não que esse espírito ele vá ficar de castigo eterno, mas se o espírito ele não consegue se livrar desses traumas, para onde que ele volta? Ele volta para o umbral. E lá ele tem que ficar no processo dele sendo drenado. Então, quando a gente vem para cá, a gente recebe o véu do esquecimento justamente para não lembrar quem nós éramos. Porque se eu me lembrasse de tudo que eu fiz, gente, eu ia ter muita vergonha. Porque o pouco que eu sei do meu passado, né, das minhas vidas passadas, já não me alegra. E aí a gente não ia, de fato, tentar mudar. A gente só ia evitar os erros. Então essa oportunidade que nós tivemos de voltar para cá, ela tem que ser muito bem aproveitada. Ele fala: não permitas a intolerância, a crueldade, a revolta, a impaciência. São sentimentos que todo ser humano tem. Todo mundo. Eu, você, fulano, ciclano, todo mundo tem. Mas, por mais que a gente tenha esses sentimentos, a gente tem o controle também. A gente também pode saber ajudar as pessoas. Ah, mas eu não sou cruel. Será que não? E aquele cachorro que morreu de fome ali? Aquela pessoa que estava jogada ali no chão passando fome? É um ato de crueldade você não ajudar. Intolerância. Quando você ri do teu coleguinha, do fulaninho, fica fazendo piadinha sem graça, não tem paciência com a pessoa. Não importa se a pessoa ela é um pouco lerda ou ela é um pouco difícil de lidar, você tem que ter paciência. Todo mundo comete algum erro na vida, mas a gente tem que saber olhar os nossos erros e tentar corrigir. O problema não é errar. O problema é errar e continuar errando sabendo que está errando. Esse é o problema. Nós somos instrumentos do nosso Criador. Se a gente não tentar fazer as coisas diferente, que tipo de pessoa nós somos? É que nem na incorporação, né? Na incorporação a gente é instrumento. O instrumento é o quê? É emprestar o corpo para o guia fazer o trabalho. Por que quando eu vou lá no terreiro, eu empresto o meu corpo para o guia fazer o trabalho? E quando eu tô aqui na rua, vendo uma pessoa com necessidades, né, precisando de ajuda, eu mesma não posso fazer. Então não tenho por que eu ir lá no terreiro emprestar o meu corpo. Tô sendo hipócrita. Então essa última parte aqui do livro, do capítulo Fardo Precioso, ele reforça muito a importância da gente, primeiro, parar de reclamar dos nossos problemas. E segundo, olhar para quem realmente tem um problema e oferecer ajuda. Acho que é o ponto-chave. Tá certo? Comenta aqui embaixo fardo, para eu saber que você assistiu até o final. Tá legal? Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal para ativar o sininho das notificações. E esse nariz que não para de coçar! Um beijo, até o próximo vídeo. Você mesmo, quando é que você vai sair do seu casulo? Quando é que você vai sair do casulo e vai virar uma grande borboleta? Tem muita gente por aí que ainda está vivendo dentro do casulo, esperando que um dia, quem sabe, as coisas deem certo. Só que quando a gente fica vivendo no nosso casulo, no nosso conforto, a gente passa a achar que as nossas dores são dores normais,
Porque a gente se acostuma com essas dores. E aí fica olhando o tempo passar, vendo as outras pessoas realizar os seus sonhos, e você fica aí parado, desperdiçando seus dons, seus talentos. Tudo porque não tem coragem ou não tem o direcionamento necessário para começar a viver o teu sonho. Quando é que você vai levantar a bunda da cadeira, criar coragem e ir atrás? Tudo bem, eu entendo que às vezes você não tem muito bem o direcionamento, ou quem sabe, não sabe por onde começar. E é por isso que eu criei meu projeto, que é o projeto da cura da criança interior. Porque a gente sabe que muitas das vezes o problema vem lá na infância, por conta de maneiras que a gente recebeu certos ensinamentos, certas lições. A gente sabe que a culpa não é dos nossos pais. Eles fizeram o melhor que eles poderiam fazer. Mas agora está na hora de você crescer e ressignificar. A gente precisa começar a olhar os nossos problemas por outro ângulo. A gente precisa começar a reprogramar o nosso cérebro. E esse é o meu trabalho na terapia de mentoria. A gente consegue identificar o que é que no teu passado você plantou que hoje você está colhendo. E como mudar isso? Como ressignificar? Como transformar? Qual direção devemos seguir? Para que dessa maneira você possa finalmente encontrar aquilo que você veio fazer nessa vida. Para que você possa ter bom convívio com a sua família. Para que você possa sentir prazer do seu trabalho. Para que você possa sentir prazer de estar aqui na natureza. Olhar as plantas, sentir o ar, estar com os animais. Às vezes a gente esquece que essa vida, ela tem prazo de validade. Não a alma, mas o corpo.